O Primo Rico vai lançar amanhã, no dia 10 de outubro, um fundo de investimento em previdência. E hoje aqui a gente vai falar mais sobre ele para entender um pouco mais se pode valer a pena ou não investir nesse fundo de previdência. Oi, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, não deixa de se inscrever aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. E hoje então a gente vai falar um pouco mais sobre previdência privada e vantagens e desvantagens das previdências em geral, mas também do fundo ali do Primo Rico, né, o Thiago Nigro. O Thiago Nigro, especificamente, tem um quadro no YouTube dele, que é o Rumo ao Bilhão, na qual ele tem uma carteira de investimentos pública e todo mês ele faz alguma movimentação ali. E de fato, né, quando a gente olha o resultado ali ao longo de todo o tempo que ele tem investido, ele tem retornos muito consistentes. Isso atrai o interesse das pessoas de também investir da mesma forma que ele, mas muitas vezes as pessoas não têm ou a habilidade para escolher as ações, os investimentos como ele faz, ou então o interesse, o tempo para fazer isso. E por isso, de fato, muita gente sempre pediu para ele um fundo de investimento, né, uma forma para investir com ele. Então, para que tivesse ali o Primo Rico fazendo as alocações pelas pessoas ali interessadas nisso. Ao longo do tempo, né, agora como um grupo primo e com o apoio também do sócio dele, o Bruno Perini, eles resolveram abrir um fundo de investimento em previdência que vai seguir a metodologia ARCA do Primo Rico. E o que é essa metodologia ARCA, né? Na verdade, não é que ele inventou essa metodologia, mas ele deu um nome, né, um acrônimo para uma forma de investir que faz sentido ali, que pode fazer sentido para muitas pessoas, porque é uma forma diversificada de fazer os seus investimentos. Então, a ideia é, na metodologia dele, investir 25% em cada uma dessas categorias ARCA, né? O A sendo ações, o C sendo caixa, o R de real estate, assim, de fundos imobiliários, e o último A de ações internacionais. Então, a ideia seria manter essa metodologia dele, mas dentro de um fundo, então possibilitando que outras pessoas tenham investimento voltado para essa metodologia dele, sem precisar fazer todas essas alocações. E aí, esse fundo de investimento em previdência, né, que eles escolheram, ele vai ser no formato de ser um FICFIN, que é um fundo de investimento em cotas e é um fundo multimercado. Isso quer dizer que o fundo vai ter seus próprios investimentos e ele pode investir em outros fundos do mercado. Inclusive, nos documentos e nos vídeos de divulgação, eles já falam que vão ser ali uns 30 fundos de investimento que vão seguir ali a metodologia, né, de acordo com a alocação possível dentro dos fundos ali, fundos de ação, fundo de renda fixa, uma boa variedade ali dos fundos. Eles vão fazer isso por meio de uma gestora independente, que é a Grão. Então, por isso, o fundo vai chamar Arca Grão. E aí, o que o Primo Rico, inclusive, deixa muito claro é que ele não participa da gestão do fundo. Ele vai colocar o dinheiro dele lá, assim como o Bruno Perini também comentou que ele vai colocar o dinheiro lá para a Previdência, mas quem vai ser responsável por fazer os estudos referente ao fundo, decidir as alocações, vai ser uma equipe de gestores ali da Grão, que inclusive realmente é formado por pessoas bem renomadas e de mercado, já com um histórico de conhecimento e de atuação na área. Quando a gente fala em previdência, muita gente torce o nariz, né? Porque a gente tem escutado ao longo do tempo que previdência é uma forma de investir ruim, que você dá mais dinheiro para o banco do que o dinheiro que fica para você. Então, assim, muitas vezes as pessoas não sabem o porquê, mas só sabem que fundo de previdência não vale a pena. E, de fato, historicamente, a gente tem muitos fundos de previdência ruins, muito ruins, que valeria mais a pena você deixar o seu dinheiro na poupança do que nesses fundos de previdência. Isso porque os fundos mais antigos, que têm mais histórico, eles são principalmente de grandes bancos
que na época ali que não tinha muita concorrência, né, de outras gestoras tendo fundos de previdência, e então eles podiam muito bem fazer um fundo que fosse mais interessante para eles do que para os próprios investidores, com alocações muito simples, muitas vezes investindo, por exemplo, a maior parte do dinheiro em um Tesouro Selic, algum investimento que não precisaria, né, de muito estudo por trás, mas apesar disso, cobrando taxas muito altas. Então, por exemplo, taxa de administração de 2%, 3%, algo assim muito alto para um investimento em renda fixa sem nenhuma estratégia específica. Além disso, esses fundos tinham outras taxas, como taxa de entrada e taxa de saída. Isso quer dizer, né, a taxa de entrada, ele comia um percentual do valor que você estava aportando. Então, vamos falar que o fundo ele ia ter uma taxa de entrada de 5%. Quando você iria colocar 10 mil, ele já comia 500 reais desse dinheiro. Então, já começava ali de cara rendendo para você 9.500 ao invés dos seus 10 mil que você queria colocar. E alguma taxa de saída, então que te cobrava também um percentual em cima do seu dinheiro, depois de toda a taxa de administração também que cobrou ao longo do tempo, para você tirar o seu próprio dinheiro. Então, essas taxas, né, de entrada e saída, elas realmente foram caindo de desuso ao longo do tempo. Hoje em dia é mais raro, mesmo em fundos de previdência de bancão, você ter essas taxas, mas elas ainda existem e principalmente existe muito fundo de previdência com taxa de administração muito alta quando comparado com o que ele tem ali dentro de possibilidade de investir. Mas isso foi mudando ao longo do tempo. Mais ou menos ali entre 2015 e 2017, a gente teve alterações relevantes da forma da legislação dos fundos de previdência. Nessas alterações, né, isso foi possível aumentar o percentual de alocação em renda variável, ter investimentos relacionados à variação cambial e também cobrar taxa de performance em cima de fundos de previdência, que era uma coisa que não se podia antes. Essas alterações fizeram com que outras gestoras, né, gestoras de investimento independentes, já tivessem mais interesse em ter seus próprios meios ali de investimento de fundos de previdência. Então, oferecer isso ao mercado. Isso aumentou a concorrência ali dentro desse mercado de previdência e fez com que, ao longo do tempo, né, nos últimos anos, ali 7 anos no máximo, fossem surgindo investimentos mais interessantes quando a gente fala de previdência, né, que realmente são mais competitivos, então que tem uma gestão mais específica por trás, que justifica uma taxa de administração um pouco maior, ou que tenha uma taxa de administração bem mais baixa porque, de fato, investe em coisas mais simples. Então, assim, hoje em dia, você sair da premissa que previdência privada não vale a pena, não é uma verdade. A gente tem que analisar caso a caso e prestar atenção realmente nas escolhas. Aqui, então, agora eu quero falar sobre vantagens específicas de previdência, não necessariamente do fundo ali do Primo Rico. Qualquer fundo de previdência vai ter essa vantagem. A primeira delas é que, diferente de outros fundos de investimento que não são previdência, o fundo de previdência ele não tem o Come Cotas. O Come Cotas é um adiantamento do imposto de renda que acontece a cada 6 meses em cima do resultado positivo ali que você tem do seu investimento. Então, por exemplo, se você colocou R$100, depois ali chega em maio, né, que é a data ali do primeiro Come Cotas do ano, você teve um resultado de R$50 em cima do seu investimento, então de repente passou para R$150, vai ter o Come Cotas em cima desses R$50 que vai pegar ali 15% desse rendimento. Isso é ruim porque, apesar de não parecer tanto dinheiro, quando a gente olha em longuíssimo prazo, isso faz diferença, porque é um dinheiro que deixa de render por você. Então, se a gente tem a opção de ter um investimento que é pensado para longo prazo, como a Previdência, que não tem esse Come Cotas, é mais vantajoso, sobra mais dinheiro para a gente como investidor. A gente tem 2 formas de tributação dentro da Previdência. A gente tem a progressiva, que segue a tabela de tributação ali do imposto de renda, e a regressiva, que começa em 35% e chega depois de 10 anos em 10%.
Então, a segunda vantagem é que se você investir de fato para longo prazo, como é pensada a Previdência, você chega ali em 10%, que é o menor valor de tributação pensando em investimentos tributáveis. Então, no final, isso é vantajoso também. E além disso, outra modalidade ali, né, a Previdência você pode escolher entre a modalidade VGBL e o PGBL. O PGBL ele pode ser interessante para quem faz a declaração anual de imposto de renda completa, e aí isso pode te dar um benefício tributável. Então você pode investir até 12% da sua renda tributável e abater isso lá na declaração de imposto de renda. É importante fazer a simulação ali dentro do programinha da Receita Federal para verificar se isso vale a pena para você, mas isso pode ser vantajoso. Se você quiser que eu faça um vídeo mostrando como verificar se vale a pena mais o PGBL ou o VGBL para você, comenta aqui que depois eu posso fazer explicando mais. Mas então, o PGBL ele te dá esse benefício, né, todo ano de abater da sua receita tributável na declaração anual de imposto de renda, mas em contrapartida, quando você for, né, ter a tributação, quando você for resgatar alguma parte do seu investimento, o imposto vai incidir sobre todo o dinheiro que está lá. Não é só sobre o rendimento, como a maior parte dos investimentos acontece. Mas o fato de você ter esse benefício da tributação ali no curto prazo é uma vantagem também que você tem na Previdência. Se você escolher o VGBL, você não tem esse tipo de benefício, é um investimento que você não vai ter o benefício tributário agora e quando você for resgatar, o imposto também é só sobre o rendimento. Além disso, tem a questão de sucessão patrimonial. Então, todo dinheiro investido em Previdência, ele não passa pelo inventário. Isso quer dizer que os beneficiários vão receber esse dinheiro diretamente ali, em menos de um mês esse dinheiro cai para os beneficiários depois que eles pedem, né, ali para a seguradora, notifica a morte e aí é muito rápido. Só quem passou por essa situação ali de ter alguém que morreu e precisa de uma liquidez e ela vir da Previdência sabe a diferença que isso faz. E quando a gente escolhe o VGBL, ele também é isento do imposto de inventário, né? O ITCMD, é o Imposto sobre Transmissão, Causa, Morte ou Doação. E já o PGBL, existe ali uma jurisprudência que pode exigir a cobrança ali do ITCMD. Então, a garantia é em cima do VGBL, pelo menos por enquanto, né? Essa questão de tributação, ela muda muito ao longo do tempo também no Brasil. Por fim, a última vantagem ali, quando a gente investe em Previdência, é a portabilidade entre fundos. Então, se você investe hoje num fundo de previdência que você percebe que não vale a pena, você pode pedir para trocar o fundo de previdência. E isso é uma vantagem por você não ter que resgatar, pagar imposto e depois reinvestir. Então, te permite um pouco de maleabilidade ali entre outros fundos de previdência. Já falando especificamente das vantagens do Arca-Grão, primeiro, a gente tem, de fato, uma gestora com pessoas bem competentes dentro. Isso é muito interessante quando a gente pensa em um investimento que é para bem longo prazo. Você tem uma diversificação interessante ali dentro de um único investimento, então você não tem tudo investido em renda variável ou tudo investido em renda fixa. O fundo em si vai ser uma boa diversificação para o longo prazo. Inclusive com fundos imobiliários, o que eu particularmente não costumo ver muito, tudo bem que é limitado ali, o percentual, a gente vai falar disso, mas é um ponto interessante também. Ele vai ter uma taxa de administração muito baixa, que é de 0,59%, chegando ali provavelmente no final a mais ou menos 1%, quando se considera, né, os fundos de investimento no qual o fundo Arca vai investir. Porque, né, os outros fundos eles cobram a sua taxa de administração e inclusive esses outros fundos de investimento devolvem um percentual dessa taxa de administração para o fundo que investiu, é o que a gente chama de rebate. E no caso desse fundo também do Arca-Grão, uma vantagem é que eles prometeram que ao invés da gestora embolsar esse benefício, ela vai recolocar esse dinheiro dentro do fundo. Então, por isso que coloca lá como um máximo ali de mais ou menos 1%, eles não conseguem garantir exatamente, mas isso é muito vantajoso também de ter uma taxa de administração limitada ali, perto dos mínimos dentre as opções de fundo de previdência. No longo prazo, a taxa de administração acaba fazendo bastante diferença no seu resultado. Quanto menor, dada a rentabilidade que um fundo pode te dar, melhor, né?
Além disso, esse fundo vai estar disponível em muitas plataformas de corretoras, né? Bancões, por enquanto, aparentemente não. E ele vai ser muito acessível, o mínimo de investimento é R$100. Então isso é muito legal também para poder possibilitar que quase qualquer pessoa ali interessada em investir possa investir nesse fundo de previdência. Quando a gente fala de desvantagens da previdência, a primeira delas é a falta de liquidez. Então, assim, você consegue tirar o dinheiro, mas não é vantajoso. Você vai tender a pagar mais imposto de renda. Se você tiver plano de tirar o dinheiro com menos de 10 anos, é melhor investir em outras coisas. Então, é importante pensar nisso. É claro que ao longo do tempo coisas acontecem na nossa vida e tal, mas o objetivo tem que ser deixar o seu dinheiro na previdência por pelo menos 10 anos. Além disso, como eu comentei, né, alguns fundos têm essas questões de taxa de entrada e taxa de saída, que são um ponto muito negativo de previdências em geral. Não é o caso do fundo do Arca-Grão e da maioria dos fundos hoje em dia. Está em desuso, mas é importante garantir que de fato não tem essa taxa. Especificamente falando de desvantagens do fundo Arca-Grão, a primeira também é relacionada à metodologia. Porque na metodologia tradicional ali, né, seria 25% em cada uma das categorias. Mas a legislação de previdência não permite isso. Os fundos de previdência podem ter somente 10% em fundo imobiliário, que é de fato o que eles têm plano de investir ali. No regulamento eles colocam entre 0% e 10%, então pode acabar variando um pouco também. E o investimento no exterior, ele é no máximo 20%. Então, isso exige com que a alocação no final seja um pouco diferente do que a metodologia Arca. Até o Thiago Nigro, né, ele fala que apesar de ser esses 25%, ele pode variar entre 10% e 40% cada uma dessas categorias, dependendo ali do momento do mercado. Então, ainda fica um pouco dentro, mas ele vai ter essa limitação. E por ser um fundo com um regulamento, ele vai ter que seguir essa regra. A regra que eles definirem ali no regulamento não vai poder fugir disso. Então, por exemplo, se por acaso os fundos de investimento imobiliário, né, os FIIs, estão indo muito bem e estão crescendo ali dentro do patrimônio do fundo, chegando a 15%, eles não podem ter esse percentual, por mais que achassem que ainda tem perspectiva de crescimento, eles vão ter que vender para enquadrar de volta no definido em regulamento e no definido na legislação, que é no máximo 10%. Então, enquanto ali o Thiago Nigro, como pessoa física, pode escolher investir mais, se naquele momento ele vê o mercado como melhor ali para ter um percentual maior de fundo imobiliário, nesse exemplo, o fundo não tem essa flexibilidade, ele vai ter que seguir o regulamento, a legislação. Então ele tem que vender, diminuir ali a alocação em fundos imobiliários. Outra coisa que eu achei negativo ali, pensando até na divulgação que eles fizeram desse fundo de previdência, eles fizeram vários testes da metodologia, olhando ali para outros países. Então, pensando nessa alocação diversificada em 25% de investimento em cada uma dessas categorias, como teria performado em outros países. E a grande maioria dos países, o resultado teria sido muito positivo, melhor do que outras opções de investimento dentro de cada um desses países. Mas eles não fizeram esses testes com a metodologia Arca no formato do fundo de previdência, então que vai ter uma alocação mais limitada em investimentos no exterior, em fundos imobiliários, maior em caixa, né, renda fixa e também com um pouco de ação. Então, acho que isso foi um pouco uma falha, que inclusive aparentemente muita gente está cobrando eles uma resposta sobre essa alocação, né? Por que eles não mostraram dessa forma, falando diretamente da Previdência, nesses materiais de divulgação do fundo. Então, como conclusão, esse fundo de fato ele parece que vai ser bem competitivo ali no mercado de fundos de previdência. Ele pode ser interessante para quem quer ter essa diversificação dentro dos investimentos. Isso não é uma recomendação de investimento, né? É importante cada um olhar se está adequado de fato à sua própria realidade, mas dentro das opções de previdência pode ser uma interessante para se olhar. Eu acho também que, por ser, né, vindo um fundo que acaba vindo ali do Primo Rico, né, do Thiago Nigro, do Bruno Perini, ele vai ter um público que já é mais interessado nesse investimento em previdência, ou que
de qualquer jeito é mais interessado em entender de investimentos e é mais crítico com relação aos investimentos. Então, ao meu ver, eles vão ser mais cobrados do que um fundo de previdência normal ali para ter um resultado positivo. E talvez isso seja bom para o investidor, assim, ter uma posição mais ativa do investidor em cima do seu próprio investimento pode trazer ali uma preocupação maior ainda da gestora de trazer bons resultados para o fundo. Por fim, também eu queria falar que você não precisa investir agora nesse fundo de previdência. Ele abre amanhã, mas isso não quer dizer que se você não investir amanhã ou essa semana, acabou sua oportunidade. É de fato um bom momento, eu acredito, para eles abrirem esse fundo de previdência pela situação de mercado, né, que a gente tem muitas rendas fixas com boas rentabilidades, ao mesmo tempo que a gente tem uma bolsa barata, então coisas que têm muita perspectiva de recuperação e boa rentabilidade para os próximos anos, mas você pode esperar e entender como de fato esse fundo vai performar antes de colocar seu dinheiro. Em 6 meses eles começam a divulgar ali a rentabilidade do fundo, você consegue entender a alocação do fundo, o que eles estão fazendo ali de fato lá dentro, e aí decidir também se é por acaso para você ou se não é. Fica a seu critério se investir agora, se investir depois, se não investir nunca, mas me conta aqui nos comentários o que você achou dessa possibilidade de investir com o grupo Primo Rico, né, com o Bruno Perini, com o Thiago Nigro. Eu acho essa possibilidade muito interessante. Eu admiro muito esses dois, né, influenciadores ali de finanças e espero que eles tenham muito sucesso, que tragam cada vez mais concorrência também para esse mercado, para nós como investidores sermos cada vez mais beneficiados com isso. Se você curtiu esse vídeo, não deixa de deixar seu like aqui, é muito importante para o canal e para eu entender se esse assunto interessa a vocês. Também não deixa de se inscrever para ter os novos vídeos também em primeira mão. Beleza? Obrigada, investidores, e até a próxima!